Quando seu caracol de estimação é capturado e condenado a uma vida de trabalho forçado, Bob Esponja e Patrick abandonam a fenda do biquíni para desafiar o rei dos mares. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Hat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Bob Esponja, o incrível resgate de 2020. Então preparem-se, é hora do recap! No Mar dos Trópicos, um lugar de beleza incomparável, há ilhas que abrigam um rico ecossistema de recifes de corais. Nessa metrópole subaquática, os organismos vivem em perfeita harmonia. É na extremidade desse recife que está localizada uma pequena cidade chamada Fenda do Biquíni. Nesse conglomerado habitam diferentes espécies de crustáceos, estrelas do mar, polvos, diversos tipos de plânctons, um esquilo que acredita ser cientista e uma esponja do mar que vive feliz com seu amado caracol de estimação. Todas as manhãs, Bob Esponja acorda coberto pela gosma de Gary. Apesar de achar essa situação um pouco nojenta, ele tem que admitir que aquela gosma é estranhamente relaxante. Ao se levantar da cama, Bob Esponja abre a janela do seu abacaxi para dar bom dia ao seu melhor amigo Patrick. Entre eles está a casa de Lula Molusco, um polvo com o espírito de um idoso amargurado de 90 anos, que não suporta a animação e o entusiasmo desses dois jovens. Antes de ir para o trabalho, Bob Esponja toma seu café da manhã ao lado de Gary e em seguida leva o caracol para passear. Juntos eles dão um passeio de bicicleta, fazem yoga, surfam, andam de patins e até participam de shows de talento. De todas as criaturas que habitam aquele extenso oceano, Gary é a pessoa que Bob Esponja mais ama. O único momento em que eles não estão juntos é quando Calça Quadrada vai para o trabalho. Bob Esponja trabalha na lanchonete do seu siriguejo, fazendo hambúrgueres de siri, e seu vizinho Lula Molusco é quem cuida do caixa. Nem mesmo durante o trabalho o polvo consegue ter paz, e um de seus maiores desejos é viver em um mundo sem o Bob Esponja. O Calça Quadrada adora o seu trabalho e inicia seu expediente com muito entusiasmo. Logo em seguida, seu siriguejo aparece e ordena que o rapaz levante as bandeiras do restaurante. Estrategicamente, eles ligam a chaminé e o cheiro divino dos hambúrgueres de siri se espalha por toda a fenda do biquíni. Em poucos minutos, dezenas de criaturas marinhas aparecem e nada é capaz de deixar o crustáceo mais feliz do que ver seu restaurante cheio de clientes. Porém, seu maior rival Plâncton, o dono do restaurante Balde de Lixo, está sempre atento em busca de uma oportunidade para roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Dessa vez, o baixinho formulou seu plano do mal de número 3087 e acredita que dessa vez finalmente conseguirá tomar posse da fórmula secreta. No entanto, Karen, sua esposa computador, está convencida de que ele nunca conseguirá cumprir sua missão e diz que o mural do fracasso já está ficando sem espaço. Plâncton afirma que toda vez que tenta roubar a fórmula, Siriguejo aparece para impedi-lo, mas Karen diz que é Bob Esponja quem sempre está lá para proteger a fórmula secreta. Ao ouvir isso, Plâncton decide ignorar sua esposa e continua convencido de que seu siriguejo é o problema. Enquanto isso, no siri cascudo, Bob Esponja se desdobra na cozinha para conseguir dar conta de entregar todos os pedidos. Além de ser o chapeiro que prepara os hambúrgueres, o rapaz também serve o alimento alegremente para os clientes. De repente, Sandy chega ao restaurante com uma grande caixa de madeira. A Esquilo conta que no futuro tudo será automatizado e pretende oferecer sua nova tecnologia ao seu siriguejo. Quando percebe que pode ser substituído por um robô, Bob Esponja entra em desespero, mas isso não impede Sandy de fazer a sua oferta. Ela apresenta Otto, o dono de restaurante automatizado, ao seu siriguejo. Ao descobrir que o robô não precisa de um salário, seu siriguejo se interessa, especialmente quando descobre que aquela máquina é um ser frio e sem sentimento, assim como ele. Minutos depois, Otto decide demitir o seu siriguejo e assumir o restaurante. Nesse instante, o crustáceo muda de ideia e se livra daquele robô de uma vez por todas. Plâncton percebe que algo foi despejado em seu lixo e sai de casa para investigar. Ao ver o pobre robô que acaba de ser descartado, Karen decide adotá-lo. No fim do dia, antes de ir embora, seu siriguejo ordena que Bob Esponja deixe a cozinha brilhando. Como adora o seu trabalho, o rapaz não se incomoda de limpar tudo antes de sair e, a pedido de seu chefe, guarda o único hambúrguer de siri que sobrou para ser vendido no dia seguinte. O que ele não imaginava é que Plâncton estava escondido no pote de picles, apenas aguardando o momento em que o siri cascudo estiver vazio para roubar a fórmula secreta.
Após levantar a tampa de vidro, o baixinho consegue se aproximar do hambúrguer e decifrar todos os seus ingredientes. Quando ele finalmente consegue colocar suas pequenas mãos na fórmula, Bob Esponja retorna ao restaurante à procura de seu molho de chaves. Nesse instante, a criatura acaba se separando da fórmula e corre pela cozinha na tentativa de recuperá-la. Sem perceber, ele acende o fogo da fritadeira. Plankton acaba sendo esmagado pelo cortador de batatas e jogado na piscina de óleo quente. Depois de alguns minutos procurando, Bob Esponja descobre que a chave estava em seu bolso o tempo todo e vai embora. Então Plankton percebe que sua esposa estava certa ao dizer que a esponja do mar é o grande problema que o impede de conseguir a fórmula. Enquanto isso, em seu palácio, o rei Poseidon, soberano dos 7 mares, admira sua beleza e juventude, apesar de ter 3.000 anos de idade. Ao observar bem de perto seu rosto, o Tritão percebe que uma pequena ruga está começando a surgir ao redor de seus olhos e entra em desespero. Ele ordena que Chanceler entregue o seu caracol real, pois, segundo Poseidon, aquele molusco possui poder rejuvenescedor superior a qualquer tratamento. Porém, quando percebe que aquele caracol não possui mais nenhuma gosma, o rei o descarta e ordena que o Chanceler arranje outro. Nessa hora, Poseidon descobre que toda a população local de caracóis foi extinta. Furioso, ele ordena que Chanceler redija um novo decreto, no qual garante uma recompensa a quem entregar um caracol do mar para o rei. Quando lê esse decreto, Plankton tem uma grande ideia maligna. O demente decide entregar Gary para Poseidon com o intuito de se livrar de Bob Esponja, que sem dúvida sairá à procura de seu caracol de estimação. Naquele dia, ao chegar em casa, o jovem logo percebe que há algo errado. Gary sempre aparece quando Bob Esponja abre a porta, mas dessa vez foi diferente. O Calça Quadrada procura seu amigo por toda a casa, até chegar à conclusão de que ele fugiu. A esponja então espalha cartazes por toda a cidade, na esperança de descobrir o paradeiro do molusco. Bob Esponja e Gary são uma dupla desde a infância. Eles se conheceram quando o rapaz estava comendo um delicioso hambúrguer às margens de uma cachoeira. Após dividir o alimento com o caracol, eles se tornaram grandes amigos e nunca mais se separaram. Quando encontra o cartaz sobre o desaparecimento de Gary, Patrick corre para falar com Bob Esponja e acaba caindo na caixinha de areia do caracol. Dessa forma, a Estrela do Mar encontra um bilhete dizendo que Gary foi capturado e levado para a cidade perdida de Atlantic City. Imediatamente, Bob Esponja vai ler notícias recentes sobre a cidade e descobre que o lugar é governado por um tirano que ficou conhecido por eliminar seus próprios súditos por diversão. Ao ler todas as barbaridades sobre aquele lugar sombrio, Bob Esponja entra em desespero, pois não tem coragem o suficiente para ir até lá. Então Patrick decide apoiá-lo e promete que embarcará nessa jornada ao lado de seu melhor amigo. Tudo que eles precisam agora é de uma forma de chegar em Atlantic City. Porém, esse problema é resolvido quando Plankton e Otto aparecem. O vilão afirma que o robô poderá acompanhá-los em sua missão de resgate e os levará de carro até a cidade. Na manhã seguinte, os clientes ficam furiosos com a falta do hambúrguer de Siri. Quando descobre que Bob Esponja não foi trabalhar naquele dia, seu siriguejo ordena que Lula Molusco assuma a função de chapeiro e vá fazer os hambúrgueres. No entanto, logo nos primeiros minutos em que o povo entra na cozinha, a chapa explode e o teto é destruído. Famintos, os clientes atacam seu siriguejo e ambos ficam encurralados. Bob Esponja e Patrick tiram um cochilo durante a longa viagem, e quando acordam, a dupla percebe que Otto os levou para a superfície. Eles chegam em uma cidade abandonada no meio do deserto e fazem uma parada no Bar Inferno. Quando os dois amigos descem do veículo, Otto vai embora. Em seguida, a dupla é atropelada por um rolo de mato seco chamado Sálvio. O guia espiritual afirma estar lá para ajudar Bob Esponja em sua jornada, mas primeiro ele deve aceitar um desafio. Sálvio cospe uma moeda e diz que o objeto dará coragem para o Calça Quadrada sempre que ele precisar. O Mato Seco afirma que o desafio o aguarda dentro do bar e a dupla entra rapidamente, sem nem mesmo saber qual é o desafio. Lá dentro, os dois amigos ficam confusos ao ver um piano tocando sozinho, mas logo descobrem que o lugar está repleto de fantasmas. O desafio consiste em libertar as almas daqueles zumbis piratas. Para isso é necessário descobrir o que está mantendo eles presos na terra. Nesse instante, um relâmpago causa desespero nas criaturas marinhas e El Diablo, o chefe daquele grupo de zumbis, aparece. Então os fantasmas se juntam e começam a dançar. Dentre eles, surge Snoop Dogg com uma canção e os dois amigos acabam aderindo à coreografia. Quando o clima parecia estar mais acolhedor, El Diablo aparece e ordena que seus homens levem os prisioneiros para sua sala.
Presos em uma gaiola, Bob Esponja e Patrick tentam negociar sua liberdade com o pirata, mas acabam quase sendo atingidos por seu raio laser. Na tentativa de se proteger do ataque, a Esponja do Mar aponta sua moeda para El Diablo. Nesse instante, o homem começa a rir e afirma que aquela é apenas uma moeda usada para liberar as máquinas da lavanderia. Enquanto tenta fugir, a dupla acidentalmente abre a cortina e por sorte descobre a maior fraqueza de El Diablo, a luz do sol. Dessa forma, eles conseguem se livrar do pirata, que acaba morrendo carbonizado. Assustados com o que acabou de acontecer e com medo de serem descobertos, os dois amigos fogem e presenciam as almas daqueles zumbis serem libertas. El Diablo era os que prendia na terra e Bob Esponja conseguiu completar a sua missão ao destruí-lo com a ajuda de Patrick. Quando Otto retorna, eles entram no veículo e se preparam para continuar a viagem rumo a Atlantic City. Porém, as cinzas de El Diablo se unem, dando origem a um monstro demoníaco com sede de vingança. O trio é perseguido por alguns metros, mas Otto acelera o carro e eles conseguem se livrar daquele monstro. Quando acordam novamente, Bob Esponja e Patrick estão de volta no fundo do mar e acreditam que tudo não passou de um sonho. Porém, Salvio está bem ali na frente deles e garante que o que a dupla acabou de ter foi uma visão. O sábio permite que a Esponja do Mar use sua janela mágica para ver o que está acontecendo com Gary em tempo real. Nessa hora, o Calça Quadrada descobre que seu amigo está sendo usado como skincare e caso sua gosma acabe, ele será obrigado a fazer trabalho forçado, assim como os outros caracóis. Na fenda do biquíni, Plankton decide fazer uma visita ao seu siriguejo para pedir que o crustáceo aceite a derrota e entregue a ele a fórmula secreta. Triste e sem esperanças, Eugene Siriguejo decide atender a esse pedido e entrega a fórmula para Plankton. Ao ver seu concorrente se sentindo um grande derrotado, Plankton não consegue se sentir vitorioso e acredita que perdeu a chance de conseguir sua vingança. Enquanto isso, o trio chega à cidade perdida de Atlantic City e Salvio os orienta para que não se permitam cair em distrações. Bob Esponja então garante que jamais se esquecerá do motivo de ter ido àquele lugar. No entanto, minutos depois de chegarem à cidade, os dois amigos perdem completamente o foco e são atraídos por todas as diversões e comidas deliciosas que a cidade tem a oferecer. Após se divertirem no parque, eles entram em um cassino e iniciam suas apostas. Aparentemente, a sorte está ao lado da dupla, que ganha muito dinheiro logo no primeiro jogo. Nesse momento, peixes interesseiros se aproximam para tirar proveito da grana dos dois amigos e curtem a noite inteira às suas custas. Quando o dinheiro acaba, os bajuladores vão embora, mas a festa continua. Na manhã seguinte, um polvo faxineiro cruza a cidade com seu equipamento de limpeza e a dupla acorda destruída. De repente, Salvio aparece e afirma que a dupla fez exatamente o oposto do que ele os aconselhou. Bem na frente deles está o Palácio de Poseidon e Patrick usa um patinete motorizado para subir as escadas. Quando informam ao recepcionista que estão lá para ver o rei, o peixe os expulsa e a dupla precisa encontrar outra maneira de chegar até Poseidon. Eles invadem o Salão Aqua, onde o Tritão e seus convidados estão. Agora que invadiram o palco, os habitantes da fenda do biquíni precisam se apresentar para entreter o público. Nessa hora, Bob Esponja avista Gary sendo usado como creme facial e ambos correm em sua direção. O caracol fica extremamente feliz ao ver a Esponja do Mar, mas sua alegria logo chega ao fim. O Calça Quadrada tenta explicar ao rei que Gary é seu caracol de estimação e pretende levá-lo de volta para casa. No entanto, Poseidon não dá ouvidos a isso e ordena que os guardas prendam aqueles dois. Na fenda do biquíni, Sandy decide fazer uma visita ao seu amigo e descobre que Bob Esponja não está em casa. Seu abacaxi está totalmente revirado, o que é muito estranho já que o rapaz é extremamente organizado. Preocupada com seu amigo, a Esquilo decide ir até o Siri Cascudo e descobre que há dias Bob Esponja não aparece no trabalho. Seu siriguejo afirma sentir muita falta do rapaz e até mesmo Lula Molusco demonstra certo sentimento por ele. Nessa hora, um noticiário chama a atenção deles. O repórter informa que 2 suspeitos foram presos depois de tentar roubar o caracol real. A eliminação dos suspeitos está marcado para acontecer sexta-noite no Salão Aqua, ao som de Kelp D e seu clarinete. Após assistir ao noticiário, Sandy e Siriguejo estão decididos a ir até Atlantic City para ajudá-los. Porém, antes que eles pudessem dar início à viagem, Plankton aparece e pede permissão para acompanhá-los.
Com a intenção de assistir ao show de Kelp D, Lula Molusco decide se juntar à equipe e todos vão para a garagem em busca do Cirimóvel. Quando todos estão prontos, Sandy se prepara para partir e usa as bisnagas de ketchup e mostarda presas nas laterais para aumentar a velocidade do Cirimóvel. Na masmorra, Bob Esponja e Patrick aguardam o momento de sua eliminação. Apesar de saber que está à beira da morte, o motivo de maior tristeza de Bob Esponja é saber que nunca mais verá Gary outra vez. Sua última esperança é a moeda que ganhou de Salvio, pois ela deverá dar a coragem que o rapaz precisa para enfrentar momentos difíceis. Porém, Bob Esponja se lembra que na noite anterior, Patrick perdeu a moeda em uma aposta e fica furioso. A Estrela do Mar se recorda de que só usou a moeda porque Bob Esponja insistiu para que ele fizesse isso. Furioso com as acusações que sofreu do seu melhor amigo, Patrick decide abandoná-lo e vai para outra cela. Então Salvio aparece e garante a Bob Esponja que aquela moeda era apenas um símbolo. O Mato Seco afirma que a coragem que o jovem procura está dentro dele. Quando o sábio vai embora, Chanceler aparece na prisão e ordena que os carrascos levem os frutos do mar para o salão de execução. Durante o trajeto, Plankton decide contar toda a verdade e confessa que foi ele quem entregou Gary para Poseidon. Em poucas horas, o grupo chega a Atlantic City e invade o palácio. Antes de serem eliminados, os dois amigos passarão por um julgamento no qual Chanceler é o juiz. Lemont será o executor da sentença e Kelp D foi convidado para tornar aquele momento tão tenso em um evento suave e agradável. Chanceler inicia o julgamento com uma sequência de acusações e a dupla é declarada culpada. Quando os dois amigos estavam prestes a ser eliminados pelas mãos de Lemon, seu siriguejo apaga as luzes do salão e o Chanceler é capturado juntamente com o executor. Em seguida, Sandy sobe no palco e, com a permissão do tribunal, inicia sua defesa. Com o intuito de sensibilizar o júri, a Esquilo conta a história de como ela e Bob Esponja se conheceram. Há muitos anos, durante um acampamento de verão, a Esponja ficou impressionada ao ver Sandy usando uma água-viva como paraquedas. Eles se apresentam e o Calça Quadrada fica curioso para saber de onde veio aquela roupa de astronauta. A Esquilo então explica que aquele traje permite que ela respire embaixo d'água e Bob Esponja pergunta se ela é uma cientista. Entristecida, Sandy responde que é apenas uma esquilo e por isso não pode ser cientista. Porém, Bob Esponja garante que a jovem pode ser o que quiser e isso dá a ela a coragem que ela precisa para seguir o seu sonho. Após o discurso da roedora, a audiência já está ao lado de Bob Esponja e Patrick aproveita para contar como conheceu seu melhor amigo. A Estrela do Mar era apenas um garotinho triste e solitário, quando nesse mesmo acampamento, Bob Esponja se aproximou dele e se ofereceu para ser o seu amigo. Em seguida é a vez de Lula Molusco contar a sua história. O povo também conheceu a Esponja no acampamento de verão, na noite do concurso de talentos. Apesar de sua terrível apresentação, o jovem Molusco estava convicto de que seria o ganhador e acreditava ter dado um grande show com seu clarinete. Porém, teve uma grande surpresa ao descobrir que Bob Esponja e Patrick foram os vencedores. Decepcionado, Lula Molusco passou a noite inteira chorando em seu quarto e decidiu que nunca mais iria tocar seu clarinete. No entanto, tudo mudou quando ele recebeu a visita de Bob Esponja e Patrick. A dupla disse que conversou com os membros da organização e descobriram que aconteceu um erro na contagem dos votos. Segundo Bob Esponja, o vencedor na verdade foi Lula Molusco, que fica extremamente feliz ao receber aquele troféu. Desde então, ele decidiu voltar a tocar seu clarinete. Por isso, Lula Molusco afirma que apesar de Bob Esponja ser extremamente chato e irritante, ele o ama e considera o rapaz um grande amigo. Por fim, Eudine Siriguejo conta como Bob Esponja o apoiou quando ele ainda era um pequeno vendedor de hambúrgueres e o encorajou a abrir seu próprio restaurante. Durante seu discurso, o crustáceo aproveita para fazer um merchan do Siri Cascudo e distribui cupons de desconto para a plateia. Siriguejo finaliza dizendo que a fórmula secreta é muito mais do que uma lista de ingredientes, pois seu hambúrguer de Siri jamais seria o mesmo sem o cuidadoso preparo de Bob Esponja. Em seguida, Plankton usa todo o seu talento para dança para entreter a plateia, enquanto o restante da equipe resgata Bob Esponja e Patrick. Eles se juntam para formar um grande espetáculo musical e aproveitam para escapar sem que o público perceba o plano de fuga.
Antes de partir, eles passam pelo trono de Poseidon e resgatam Gary. No entanto, o Tritão só percebe que o caracol foi trocado quando o grupo já foi embora. O rei ordena que seus guardas prendam aqueles traidores e Patrick decide fazer uma pausa para comer durante a fuga. Seu amigo então o puxa de volta e a equipe inteira se tranca no salão de guerra. Eles se escondem dentro de uma armadura e atacam os guardas que os perseguem. Porém, durante a batalha, eles acabam sofrendo um acidente e a armadura sai rolando enquanto derruba os guardas como uma bola de boliche. Durante a queda, os membros da equipe aproveitam a distração para sair da armadura e se esconder, exceto Lula Molusco. O polvo continua a luta sozinho e é derrubado em cima de dezenas de brasas. Por falta de sorte, Lula Molusco tropeça e quebra a vidraça, sofrendo uma queda de vários metros de altura. Seus amigos correm para socorrê-lo, mas não conseguem impedir a queda. Apesar do grave acidente, o polvo sobrevive. Nesse instante, Otto aparece para resgatá-los, mas acaba acelerando o carro antes que seus amigos conseguissem entrar no veículo. Sem ter para onde fugir, o grupo acaba sendo cercado pelos guardas e Poseidon aparece logo depois. O Rei Tritão conta que há muito tempo não se sentia tão empolgado com uma apresentação e afirma que todos os crimes que aquelas criaturas cometeram serão perdoados. Tudo isso com a condição de que Bob Esponja devolva o caracol para Poseidon. Nesse instante, o rapaz encontra a coragem que tanto procurava e afirma que jamais deixará Gary para trás. Furioso, o rei pretende eliminar a esponja com seu tridente, mas desiste de fazer isso quando percebe que não possui nenhum amigo que arriscaria sua vida por ele. Ao ver Poseidon em prantos, Bob Esponja tenta consolá-lo e afirma que a partir de agora será seu amigo. O jovem diz que mais importante do que a aparência é quem a pessoa é por dentro. Ao ouvir isso, o rei se sente aliviado. Finalmente ele pôde assumir seu verdadeiro eu e arranca sua peruca. Em seguida revela sua pele flácida, dá adeus às dentaduras e ao cinturão que era usado para esconder sua pança. Feliz por não sentir mais a necessidade de se esconder, Poseidon permite que Bob Esponja leve Gary de volta para casa. Em seguida, ordena que seus súditos libertem os caracóis que ele mantinha como prisioneiros no palácio. E Gary convence Bob Esponja a levar todos eles para a fenda do biquíni. Desde então, a cidade se tornou o lar das lesmas do mar e elas se tornaram os animais de estimação mais queridos pelos moradores. Galera, vocês teriam coragem de desafiar o rei dos mares e arriscar a própria vida para salvar um amigo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!